começar a correr, fazer corrida de rua do zero. Bora falar desse assunto, que eu sei quantas pessoas têm esse desejo latente. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Quero te ajudar com isso para destravar isso de uma vez e começar a praticar a corrida de rua com prazer, tendo resultado, conquistando algo que deseja, se realizando. E se você já está curtindo esse conteúdo, clica no curtir, que o YouTube vai entender que esse conteúdo ele é bacana. E ele vai dar a oportunidade de outras pessoas virem participar do nosso bate-papo. E compartilha. Sabe aquela pessoa querida? Compartilha com ela. Para ela vir aqui, participar desse nosso bate-papo, ouvir o que nós estamos conversando aqui. Olha só, corrida de rua. Talvez você já tenha me visto falando, talvez soe que eu não gosto de corrida de rua. Mas não é bem assim. É que a fisioterapia, ela vem antes, né? A prevenção, ela vem antes. O meu compromisso com o bem-estar, com a saúde das pessoas, ele vem antes. Então, muitas vezes, você talvez já tenha ouvido eu falar, ou você vai ouvir eu falar aqui, de alguns pontos importantes para a gente ver antes de começar a correr efetivamente. Vamos lá, começar do zero, a correr, a ter resultado. Eu não sei se você sabe ou não, eu trabalho com fitness e emagrecimento desde 95, associado com a fisioterapia. Então, já vi muitas pessoas tendo muito resultado com corrida, desejando começar a correr, conseguindo começar a correr, tendo o resultado que deseja, mas eu também já vi várias pessoas não conseguindo e tendo problemas. Por isso, eu quero fazer o ajuste necessário para isso ser bacana, para isso ser prazeroso, para isso não ser algo nocivo. Buscando melhorar a saúde, eu acabo dando um tiro no meu pé e piorando a minha saúde. Então não é isso que eu desejo. Eu quero mostrar algo além disso, algo importante a ser visto, a ser observado e ser praticado para conseguir ter o resultado com segurança. É a oportunidade, né? É a oportunidade de começar a praticar a corrida de rua e trazer essa corrida de rua como um esporte para algumas pessoas, não para todas, e para outras pessoas como uma atividade física. Como assim? Por exemplo, como um esporte, uma corrida de rua que eu vou praticando e com o tempo eu consigo começar a participar de provas. Provas de 5 km, provas de 8 km, 7 km, provas de 10 km, provas de 15 km, de 12 km, de 21 km, como é a nossa São Silvestre, né? Provas de 42 km, que é como a maratona. Enfim, isso virá um esporte, algo que eu me dedico, participo de provas, consigo medir lá o meu resultado, consigo me realizar em participar de provas. E eu sei que tem muitas pessoas que têm esse desejo. Ou não, simplesmente uma atividade física, que eu saio sem compromisso de melhorar o tempo, de melhorar a minha passada, e, enfim, todos os pontos que tem aí da corrida. Simplesmente eu calço um tênis adequado, naturalmente, a gente vai falar sobre isso, e saio para correr sem compromisso, sem um compromisso de cada vez ser melhor, cada vez ter melhor desempenho. Não, é simplesmente sair correndo para me divertir, para desestressar, ser um momento ali de descompressão, né? Que eu tiro a pressão do dia, do trabalho, dos compromissos, o estresse. Muitas pessoas têm esse desejo. Eu posso falar para você, não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, que a bike, para mim, é a mesma coisa. Eduardo, por que você não corre? Você está falando de corrida, mas você não corre. Sim, eu tive uma lesão no meu joelho esquerdo. Há muitos anos atrás, quando eu lutava ainda, eu estava lutando com um atleta 30 quilos mais pesado do que eu, e eu fiz uma queda, ele caiu em cima do meu joelho, fez um estalo violento ali na hora, e eu tive uma lesão bem grave nesse joelho. Então, eu não posso correr. E dentre o correr, por exemplo, jogar futebol,
que é uma coisa que eu sempre gostei. Eu não jogo futebol. Nenhum tipo de esporte que exija corrida, impacto e deslocamento, mudança de direção. Não dá para mim. Mas quero dizer para você que o pedal, para mim, ele funciona mais ou menos como eu acabei de falar. Ele funciona como um momento de descompressão, um momento que eu vou para um outro nível, né, que reorganizo a minha mente, que eu volto do pedal muito bem. Tem dias que eu saio para pedalar que eu não estou tão bem, né, não estou tão 100% assim para pedalar, não estou nem com tanta vontade assim de pedalar, mas eu vou, porque está decidido que eu ia, então eu vou. E aí quando eu volto muito melhor, né? Pela liberação de endorfina, serotonina, dopamina, que acontece em qualquer atividade, como também na corrida. Estou dando esse exemplo porque eu sei que tem pessoas que me relatam isso com relação à corrida. E é muito importante, né? É muito importante entender isso, né? Com uma atividade física que ali eu gero o meu bem-estar, eu fico na melhor performance minha. Tem pessoas que fazem isso pela manhã. Começam o dia depois que já fez a corrida. E isso faz a pessoa ter um dia fantástico, um dia muito melhor do que os outros dias que a pessoa não corre de manhã. Então, é um ponto importante, importantíssimo a ser levado em consideração. É uma atividade física que a pessoa busca, que a pessoa tem tem essa atividade física como algo que realmente faz diferença na vida dela. Então, duas possibilidades, aquilo virar um esporte ou simplesmente uma atividade física prazerosa que eleva a condição, o estado dessa pessoa. Bacana, né? Bacana demais. Mas não pode ficar a ilusão que é algo que eu não vou ter que fazer nenhum esforço, que eu não preciso me dedicar. Eu, de repente, assisto esse vídeo aqui do Eduardo e aí eu já saio correndo. Eu simplesmente saio correndo. Não. Eu não quero que fique essa imagem porque ela não é real, ela não é realista. A imagem ideal é entender como funciona o todo. E a minha ideia é até o final passar para você esses detalhes, passar para as pessoas que têm interesse em correr esses detalhes, esses pontos importantes que eu vejo para ter a atividade física de corrida de rua como uma atividade prazerosa que você não vai dar um tiro no seu pé, piorando a sua saúde, pelo contrário. E aí, eu estou falando isso por quê? Porque muitas pessoas procuram algo que não exija muito dela, que não tem exigência tão grande assim. E isso, as pessoas que prometem isso, eu fico com um pé atrás, né? Uma pulguinha atrás da orelha, porque isso não é real, né? Isso não é real. Para eu praticar uma atividade, eu preciso de dedicação, eu preciso me envolver com aquela atividade de fato, eu preciso ter uma entrega, aí sim eu vou conseguir ter resultado com aquela atividade. Então, quem tem essa busca de algo que eu vou fazer, vai me dar um super resultado, vou emagrecer, vou ganhar massa muscular, vou melhorar meu condicionamento físico e eu não vou ter que fazer esforço, não vou ter que me dedicar, rever isso. Porque muitas vezes essas pessoas elas caem em contos, em ciladas, porque algumas pessoas que sabem disso prometem isso mesmo sabendo que não tem como alcançar, que esse resultado ele não é real. Não dá para a gente ter esse resultado. Tem um nível de dedicação. Inclusive, enquanto eu tenho uma ferramenta que eu uso, né, nos meus programas de emagrecimento que eu chamo régua de esforço. Enquanto maior o esforço, mais rápido eu chego no meu objetivo. Então, vamos lá. Se eu sair de Campinas e for para São Paulo, eu tiver num carro com motor 1000 e eu tiver numa Ferrari, os dois carros vão me levar a São Paulo, só que um me leva mais rápido, outro me leva mais devagar. Então, o nível de dedicação, de dedicação e o nível de esforço, ele me aproxima mais rápido do meu objetivo. Então você está falando que tem que se dedicar super e ter um nível de esforço lá em cima. Não, só estou dizendo que quanto mais eu me dedico,
mais rápido eu chego no meu objetivo. Agora, isso tem que ser sustentável, porque se eu colocar muito esforço, me dedicar demais, talvez eu não consiga sustentar isso ao longo do tempo. Entende o que eu estou falando? Eu coloquei a régua tão lá em cima que eu não consigo dar sustentabilidade nesse processo. Então eu tenho que ficar atento a isso. Muito atento a isso. Tá, então me diz o seguinte, o que eu tenho que fazer? Você tem que encontrar qual que é o nível que é o ideal para mim, que eu consigo ser sustentável nesse processo. Então, vamos trazer em números, vai. Eu vou correr todo dia, vou correr segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tá, e aí isso começa a ficar pesado. Coloquei uma régua muito lá em cima. Óbvio, se eu correr segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a minha performance vai melhorar rápido, se isso estiver tudo equilibradinho, se estiver sistematizado por um profissional, naturalmente, né? Senão eu vou dar um tiro no meu pé. Do nada eu começo a fazer uma atividade 7 vezes por semana. Só que começa a ficar pesado, né? Tem família, tem filho, tem trabalho, tem projetos, enfim. Então, o que cabe para mim? Eu particularmente, sempre prefiro começar com menos. E aí eu vou crescendo, vou evoluindo. Por exemplo, vou falar do meu caso. Por que normalmente eu pedalo 20 ou 30 quilômetros? Para não ficar pesado. E não é pesado fisicamente, é pesado dentro do meu contexto, de todas as atividades que eu faço, para não tomar tanto tempo que aí eu vou começar a me sabotar. Então, eu faço normalmente meu pedal de 20 ou 30 quilômetros, minutos? Não, 20 ou 30 quilômetros. 20 quilômetros normalmente eu faço em menos de 1 hora, 30 quilômetros eu faço normalmente menos de 1h30. Então, eu organizo as minhas atividades dentro dessa possibilidade. Entende o que eu estou falando? Agora, se eu coloco uma régua muito lá em cima, aí eu acabo me sabotando e desistindo. Porque é muito complicado eu dizer que eu vou fazer 7 vezes por semana de corrida e aí não está dando porque está pesado e aí eu vou fazer 2. A gente tem muita dificuldade de andar para trás. Melhor eu desistir. Eu invento uma desculpa e desisto. Ou eu machuco, né? Enfim. Eu machuco porque eu consigo criar uma desculpa. A nossa mente é muito poderosa, né? Eu consigo criar uma desculpa para parar de correr. Tá? Não vou entrar mais a fundo nisso. Mas enfim, é isso que acontece. Agora, tá bom, vamos pensar agora no cenário bacana, né? Então começou a correr, começou a ter resultado, começou a ter continuidade no treino, que é um dos princípios mais importantes na minha concepção da ciência do treinamento, que é a continuidade. Eu treino hoje, treino amanhã, treino depois de amanhã, treino depois. Eu falo muito sobre isso. Quem me acompanha sabe que eu pedalo 3 vezes por semana e faço musculação 2 vezes por semana. E quando, por algum motivo, por uma exceção é exceção, não pode ser regra, se começa a acontecer sempre não é exceção, é regra, eu tenho algum imprevisto, o que eu faço? Eu ajusto o meu treino no outro horário, treino no outro dia, mas eu cumpro o meu plano de treino da semana. Se não dá para cumprir na semana, eu cumpro no mês. Se não dá para cumprir no mês, eu cumpro no trimestre, mas eu cumpro o meu plano de treino. Eu estou com 2 anos, 2021 e 2020, cumprindo o meu plano de treino. Então é importante isso. Então vamos me imaginar nesse cenário, tudo acontecendo perfeitamente, correndo, praticando a corrida de rua, como planejou, com as vezes da semana que planejou, tudo correndo perfeitamente. Tá, e aí, o que acontece? O que acontece é o seguinte, essa decisão de começar a correr começa a trazer outros benefícios, começa a mudar alguns outros hábitos e eles vêm junto, eles vêm automaticamente. Como assim, Eduardo? Por exemplo, comecei a correr, aí eu percebi que eu preciso fazer alongamento, então eu começo a fazer também alongamento, começo a fazer um programa de alongamento, que é importante. E se eu tiver orientado por um fisioterapeuta, eu vou perceber que eu preciso fazer um programa de alongamento dirigido, específico, para alguns músculos que estão encurtados, que estão alterando minha postura, que atrapalham a minha corrida, que podem aumentar o risco de machucar. Olha só que bacana. Então, eu trato de alongar esses músculos. Olha só que top. Tá.
E aí eu percebo que não é só sair correndo por aí. Eu preciso fazer um trabalho de fortalecimento, eu preciso fortalecer alguns músculos para eu correr e ter melhora do meu desempenho, ter mais resultado e ainda não correr risco de lesão. Então eu também começo um programa de fortalecimento muscular que eu chamo de treinamento de apoio. Esse treinamento de apoio vai cuidar disso, do alongamento e do fortalecimento. Tem mais alguns itens, eu já falo já. Uma outra questão que vem junto, mudança na alimentação. Eu percebo que se eu estiver me alimentando melhor e com menos peso, eu consigo ter um melhor desempenho na corrida. Chega aquela subida, né? Se eu estou mais pesado, fica mais difícil de subir. Então, eu vou tratar de me alimentar de uma forma melhor também. Percebe que vem vindo um monte de mudanças, um monte de questões, um monte de mudanças de hábito junto, automaticamente, sem fazer esforço? E é muito bacana isso, né? Eu falo que é um privilégio que Deus me deu de poder ver essa mudança na vida das pessoas, de ver as pessoas melhorando a postura, melhorando o condicionamento físico, ganhando massa muscular, emagrecendo. É muito bacana isso. Então, já dei um spoiler aqui, né? Então, o que mais acontece aqui, né? Além do alongamento, do fortalecimento da alimentação? Melhora da postura. Eu percebo que eu preciso ter uma postura melhor, né? Eu melhorando a minha postura, melhora meu desempenho. E se eu tiver com essa postura inadequada, eu corro até um risco de lesão. Um outro ponto importante é o equilíbrio. Eu percebo que se eu tenho um melhor equilíbrio, né? Ou seja, vamos lá, fico em cima da perna esquerda aqui, com o olho aberto ou com o olho fechado? Com o olho fechado é mais difícil, né? Como é que está o meu equilíbrio? Faz um teste agora. Dá um pause no vídeo, faz um teste agora. Como é que está o seu equilíbrio? Troca de perna, faz na outra perna. Faz com o olho aberto. Aí eu faço com o olho fechado. Vejo como é que está o meu equilíbrio. O equilíbrio é extremamente importante, né? Imagina, eu não estou conseguindo equilibrar nem parado aqui. Parado aqui eu já fico desequilibrado. Como é que é isso correndo, né? Porque quando a gente corre, é uma sucessão de saltos. Tem uma fase aérea e tem uma fase de aterrissagem. Se eu não estou conseguindo ter equilíbrio parado, imagina na hora que eu salto e vou aterrissar, né? Tem um desequilíbrio aqui e gera alguns movimentos inadequados nas articulações. Isso machuca as articulações, isso acelera o processo de desgaste, degeneração das articulações. Olha quanta coisa bacana que vem junto com esse processo de começar a praticar a corrida de rua. Tem um caso de uma aluna aqui da VIP. A VIP é a clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário aqui em Campinas. Esse ano, inclusive, de 2022, nós estamos comemorando 22 anos. E eu te convido, se você é de Campinas ou está passando por Campinas, a vir conhecer a gente aqui, na Rua dos Alecrins, número 555. Agora, se você quer vir aqui e falar comigo, o ideal seria você marcar um horário. Você chegar aqui, eu estiver atendendo um cliente de fisioterapia, estiver em reunião com o meu time, estiver fazendo um atendimento de alguém online, o que vai acontecer? Eu não vou poder falar contigo. 32525656 se você quer falar comigo. Mas enfim, aqui na VIP, a gente teve uma aluna que o sonho dela era correr. E aqui em Campinas tem um parque que chama Lagoa do Taquaral, que muitas pessoas praticam atividade física lá. Corre, caminha, pedala, anda de skate, anda de patins e outras atividades mais. E o sonho dela era conseguir dar uma volta em volta da lagoa. E a gente montou todo o treinamento dela aqui na VIP. Um treinamento de apoio, que é o alongamento, o fortalecimento, cuidar da postura, melhorar o equilíbrio, para ela começar a correr e conseguir dar essa volta na lagoa. Saiu do zero. E ela conseguiu. Eu lembro quando ela conseguiu, que ela comemorou, foi muito bacana, né? Falou pra gente, fez divulgação nas redes sociais, foi muito bacana. Eu estou contando isso para você para mostrar que é possível, né? Possível, uma pessoa que saiu do 0. Tem uma outra pessoa, um aluno nosso, que ele nos procurou, porque ele queria voltar a correr. Ele já corria, ele já praticava a corrida, e aí ele parou por algum motivo, em algum momento, de correr. E ele queria retomar a corrida, então ele estava do 0 também, só que ele tinha um histórico de corrida. E a gente montou todo o treinamento de apoio, igual foi para ela, com alongamento, com postura, com fortalecimento muscular, com equilíbrio, e ele atingiu o objetivo de voltar a correr. E nessa caminhada dele na volta para a corrida, emagreceu, diminuiu a circunferência abdominal, que era algo importante para ele. Então,
como eu disse, é um privilégio poder ver isso acontecer na vida das pessoas. E tem o caso do Caio. O Caio eu falo o nome porque lá no IGTV, né, no Instagram da VIP, tem lá, no Instagram da VIP não, no meu Instagram, Edu Ayub, tem lá ele contando a história dele. O Caio, ele me procurou que ele queria emagrecer. E ele fez o meu programa de emagrecimento, individual, comigo, pessoalmente. E ele começou a emagrecer, ele estava com 105 quilos, falo tudo isso porque ele fala lá. Ele baixou para 75 quilos e nessa trajetória, ele estava um pouco mais sedentário, ele começou a caminhar, começou a correr, começou a pedalar e aí ele se tornou um atleta de triatlon. Além da corrida, pedal e natação. E não parou por aí. O Caio se tornou um atleta de Ironman. Ironman é o cara que faz 2,8 km de natação, 180 km de bike e 42 km de corrida nessa ordem e nessa sequência. Imagina só. Não, Eduardo, mas eu não quero tudo isso para mim, não. Eu quero só sair do zero e começar a correr uma corridinha de 5 km. Mas se o Caio conseguiu isso, o que não dá para a gente conseguir? Um cara que há 2 anos e meio atrás estava sedentário e com sobrepeso. Olha só que bacana. Então, eu quero te encorajar, mostrar que é possível com essas histórias que eu contei. Tem infinitas histórias, né? Desde 95 trabalhando com fitness e emagrecimento, com a fisioterapia associada. Então, eu tenho infinitas histórias, mas essas histórias são histórias bem marcantes para mim e eu quis compartilhar contigo essas ideias, essas histórias, para você ver que é possível, acreditar que é possível e começar agora a virar esse jogo. Eduardo, que você não sabe que eu tenho medo de machucar. Eu tenho medo de machucar. Eu sei de várias pessoas que se machucaram correndo. E olha só, eu posso te falar que eu também sei de várias pessoas que se machucaram correndo. Eu, como fisioterapeuta, recebo pessoas que se machucaram correndo. O ponto é, elas observaram cada ponto importante. Eu falei de alguns agora há pouco, que é o alongamento, que é fortalecer a musculatura, que é cuidar da postura, que é trabalhar o equilíbrio. Elas cuidaram disso? Se elas não cuidaram disso, é como se você pegasse uma estrada à noite com o farol apagado. Percebe? O risco que eu estou correndo é mais ou menos isso. Entre outras questões, alimentação, ter uma alimentação adequada, entre outras questões que a gente ainda vai falar um pouco mais aqui. Olha só. E o medo, eu gosto de falar assim, o medo ele é importante. O medo é como se fosse placas na estrada me avisando que eu tenho uma curva perigosa à direita, uma curva perigosa à esquerda, eu tenho animais na pista. Então, são pontos importantes. Agora, o medo, ele não pode ser meu passageiro de viagem. Se ele for meu passageiro de viagem, ele me paralisa. Ele impede de eu andar na direção do meu objetivo. É como se fosse um freio de mão puxado. O medo é importante porque ele liga meu radar, ele me deixa atento para eu perceber se tem algo que não vai dar certo ou que vai machucar. Então ele é importante nesse aspecto. Agora, o medo não pode paralisar. Por quê? Muitas pessoas tiveram muito resultado com corrida, conseguiram correr, conseguiram alcançar os objetivos, conseguiram se realizar, conseguiram alcançar as metas ali de 5 km, 10 km, 15 km, 21 km, 42 km. O exemplo do Caio que eu dei, né, que é um atleta de Ironman, que é além, né, de tudo isso que a gente está falando. Então, realmente tem casos de pessoas que machucaram, mas é a minoria. A maioria das pessoas conseguiram ter resultado, conseguiram atingir o objetivo delas. Olha só que bacana isso. Então, eu tenho que estar atento a isso, senão eu começo a tomar aquilo como verdade absoluta. E não é verdade absoluta. Eduardo, mas assim, eu nunca corri. Eu era aquele cara que lá na educação física da escola não participava, pedia para minha mãe assinar falando que eu não podia participar, pedia atestado do médico, sabe? Eu não gostava mesmo. Eu não era nem escolhido ali, quando fazia time de vôlei, de basquete, de futebol, eu não era nem escolhido, não era nem escolhida. Eu entendo. Então, por isso que é começando do zero. Por isso que a gente está falando começando do zero. Para quem está realmente do zero.
Pegou? Então, é para você. É para você que nunca correu. Se você fala que você nunca correu, é exatamente para você. Para você começar com passo a passo, começando do zero e dando o start. Nunca ter corrido não é motivo. Pensa só, até os 18 anos normalmente as pessoas nunca dirigiram e aí elas começam a dirigir. Até pouco tempo atrás a gente não tinha smartphone, hoje a gente tem mais smartphone. Até um pouco tempo atrás a gente não tinha nem celular e hoje a gente tem celular. Então a gente consegue se adaptar. Ó, vou contar uma história. Eu ensinei minha filha a andar de patins sem saber andar de patins. Fui lá, pesquisei como é que fazia para ensinar uma pessoa a andar de patins e aí eu ensinei minha filha a andar de patins, ela tinha 3 para 4 anos mais ou menos. Isso que ela começou a melhorar, tive que comprar um patins melhor para ela, porque aquele patins que eu comprei era um patins meio de brinquedo, tive que comprar um patins melhor para ela, e ela começou cada vez a ter um melhor desempenho, aí eu falei assim, vou ter que comprar um patins para mim. E aí eu não sabia, né? Eu ensinei ela sem saber. E aí o que eu ensinei para ela eu usei para mim. E aí eu aprendi a andar. Óbvio que eu não sei andar com desenvoltura, né? Eu ando meio durão assim, mas eu aprendi a andar, consigo ficar em pé e consigo me deslocar. Isso é muito importante. Porque quando a gente aprende algo novo, ele cria novas conexões neurais. Os neurônios se conectam com outros neurônios e a gente aumenta a nossa circuitaria neuronal. Isso melhora memória, melhora a cognição, melhora a criatividade, repercute em outras áreas da vida. Olha só que bacana. Então é importante a gente aprender novas habilidades. Eduardo, mas assim, eu nunca fui bom com esporte, eu não tenho muitas habilidades assim para correr. Corrida não exige tantas habilidades assim. Sim, tem pessoas que têm uma maior dificuldade de coordenação motora. E aí tem alguns exercícios que a gente chama de exercícios, vamos lá, pode ser que confunda, né? Mas tem alguns exercícios coordenativos, de coordenação motora, né? Levantando o joelho, sabe? Marchando no lugar, levantando o joelho lá em cima, ou até caminhando, né? Levantando o joelho lá em cima, ou levantando o calcanhar no bumbum, enfim, tem outros exercícios, que a gente chama de exercícios coordenativos. Esses exercícios ajudam a melhorar a coordenação motora para a corrida. Até não só a coordenação motora, mas às vezes alguma dificuldade que a pessoa tem. A pessoa corre bem, tem um desempenho na corrida, mas tem uma dificuldade. Aí você observa e fala, nossa, ela não levanta muito bem o joelho na hora da passada. Aí você passa esses exercícios para melhorar. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Tem aquela pessoa que para cada problema que ela dá, você dá uma solução, ela dá um outro problema. Aí não tem como, né? Então assim, se você está conversando com um especialista, com um profissional que saiba o que está falando, que tem gabarito, que tem base no que está falando, que já conseguiu o resultado que você quer com outras pessoas, ele vai ter uma solução para as suas dificuldades. Então, não invente desculpa, fala, não quero correr, não gosto de correr, tenho preguiça de correr, que é melhor. A gente usa as desculpas para dar uma justificativa para outra pessoa. Só que se é uma pessoa, um profissional, um especialista, ele vai trabalhar em cima das suas dificuldades, em cima das suas desculpas, que ele não está vendo como desculpa, está vendo como dificuldade, e aí não tem saída. Então, vamos embora. Vamos embora. Que não tem desculpa, dá para fazer. Eu já mostrei resultado de outras pessoas aqui. Tem como fazer. Tem como fazer. Ok? Tá. E o que não deve fazer? Não deve pegar o primeiro tênis que tem aí em casa e sair correndo, porque às vezes vê o vídeo, se empolga, vou começar, nossa, que legal, que bacana, nossa, o caso da fulana que ele contou, o caso do fulano que ele contou, o caso do Caio, nossa, me empolguei, me inspirei, vou fazer, vou acontecer. Tá, mas não dá para pegar qualquer tênis e sair por aí correndo. Eu dei uma palestra numa empresa, uma multinacional, eles queriam implantar um grupo de corrida lá. E aí eles me chamaram para dar essa palestra. A gente conversou antes, expliquei e tal. E quando acabou a palestra, eles me chamaram e falaram assim, olha, a gente vai fazer, mas não vai ser agora. Então eles adiaram o processo, porque eu expliquei tudo que eu estou explicando aqui. A necessidade de ter um treinamento de apoio, a necessidade de alguns pontos muito importantes. E eles viram que eles iam dar um tiro no pé,
querendo melhorar a saúde do colaborador, eles iam começar a criar casos de pessoas se afastando por estarem machucadas. Então, não é o CEO da empresa. O CEO da empresa veio falar comigo. Falou assim, nossa, eu sou esse cara aí, que calça o primeiro tênis que tem lá no armário e sai correndo para a rua. Que bom que eu estava aqui assistindo sua palestra. Não vou mais fazer isso. Falei, pô, que bacana. Que bom que serviu para você. Fico feliz que serviu para você. Fico feliz que você conseguiu ver algo que você estava fazendo que ia te prejudicar. E esse é meu intuito, né? Eu estou aqui com esse objetivo, de ajudar realmente nesse aspecto, de evitar que as pessoas, com o intuito de querer melhorar a saúde, acabam dando um tiro no próprio pé e piorando a saúde. Então não é assim. Calça o primeiro tênis que veio aí e pronto. Então tá, Eduardo. Então o que eu preciso efetivamente? Me fala, o que é necessário efetivamente? Bom, primeiro, eu preciso definir o que eu quero. Esse é uma grande dificuldade das pessoas. As pessoas, elas não definem o que quer. Elas só começam. Então assim, o que eu quero exatamente? Ah, eu quero começar a correr 5 quilômetros. Ah, eu quero fazer prova de 10 km. Ah, eu quero fazer prova de... Mas, Eduardo, 42 km, não vou começar com 42 km. Sim, mas se eu sei que o objetivo é esse, eu começo a montar um plano para chegar lá. Entende o que eu estou falando? Então, eu preciso definir o que eu quero. Ah, meu sonho é correr uma maratona. Então tá, vamos começar. Não, meu sonho é começar a fazer corrida de 10 km. Tá, Eduardo, mas quando eu estiver correndo 10 km e quiser começar a correr uma maratona, tudo bem, não tem problema. Mas daí vai ser o segundo estágio. Entende? Então, nesse primeiro estágio, qual é o sonho? Qual é a meta a ser realizada? Correr 5 km, correr 10 km, correr 15 km, correr uma maratona, enfim. Então tá, estabelece isso primeiro. Estabelece isso primeiro. Esteja claro o que exatamente eu quero. Depois disso, eu vou definir qual é o time que vai fazer parte disso. Eu vou ter um personal trainer para acompanhar meu treino de apoio. Por exemplo, aqui na VIP a gente faz isso, monta o treino de apoio para as pessoas que querem correr. Eu vou ter uma pessoa que vai montar o meu treino de corrida, que é um outro profissional. Pode ser o mesmo, mas pode ser outro. Ok? Eu vou ter um fisioterapeuta para fazer uma avaliação prévia, ver o que é necessário, o que eu preciso para correr com segurança. E para ter melhor desempenho, alongar as cadeias musculares necessárias. Ok? Eu vou ter uma nutricionista para fazer ali o meu balanço alimentar, ter um plano alimentar, para eu poder ter o melhor desempenho também na corrida. Ok? Eu vou ter um cardiologista que vai fazer um exame de tempos em tempos para ver como é que está a minha máquina, para ver se está ok, se eu posso praticar esse esporte. Muito bom. Então, quem vai fazer parte desse time de profissionais que vão me acompanhar para ter um apoio, para eu chegar lá onde eu quero chegar? Nossa, Eduardo, mas aí eu vou gastar muito dinheiro com tudo isso. Por isso que eu falei. Pensa o que você quer e quem vai fazer parte desse seu time. Aí você começa a dar o start nisso. Por exemplo, aqui na VIP, muitas pessoas vêm com esse objetivo. Elas passam numa avaliação comigo, ali eu vejo as necessidades dela, sento com um personal que vai acompanhar e aí a gente monta a programação toda com as minhas recomendações como fisioterapeuta do que é necessário para essa pessoa atingir o objetivo que ela quer. Entendeu? Muito bem. Então, definiu o que quer, saber quem é o profissional que vai acompanhar esse processo. Quem são os profissionais, né? Não o profissional. Os profissionais que vão acompanhar esse processo. E como que eu vou fazer isso? Eu vou procurar uma clínica de treinamento personalizado como a VIP. Eu vou lá no meu clube. Eu vou fazer lá aí na academia do condomínio mesmo. Eu preciso entender. Porque assim, por exemplo, aqui a gente tem alguns equipamentos que são específicos para essa questão da corrida. Tá? Eles são específicos para essa questão da corrida. Que eu, Eduardo, desenhei esses aparelhos, eles não existem. Eu desenhei esses aparelhos, pedi para uma pessoa fabricar para mim e esses aparelhos estão aqui. Entende? Então eu preciso entender como que eu vou fazer para executar esse meu plano.
onde eu vou correr? Tem um parque, como eu falei aqui da Lagoa do Taquaral, né? Tem um parque próximo da minha casa, ou tem um parque próximo do meu trabalho, ou tem um parque no caminho do meu trabalho para minha casa. Ou da minha casa para o meu trabalho. Eu vou fazer isso de manhã, aí eu tomo banho no trabalho, eu vou fazer isso depois, eu tomo banho na volta, enfim. Entende? Coloca no papel tudo isso. Para eu começar a entender como funciona. Eduardo, eu vou correr na esteira. Né? Tem uma esteira aqui atrás de mim, ó. Eu vou correr, não sei se dá para ver direito, né? Eu vou correr na esteira. Ok. A esteira também faz parte desse treinamento. Mas o que eu preciso entender é o seguinte. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso. A esteira, ela é diferente da rua. Por quê? Quando eu estou na esteira, o chão, né? Que é a manta da esteira, ela anda. Eu preciso só levantar meu pé. Na rua não é assim. Na rua, eu estou aqui. Quando eu vou dar o passo, eu empurro o chão com a minha perna, né? Com o meu pé. Com a musculatura da minha coxa, da minha perna, com o meu pé apoiado no chão. Eu empurro o chão e por ação e reação o chão me empurra para frente. Isso não acontece na esteira. Isso acontece só na rua. Então você percebe que a mecânica é diferente. Eu tenho uma mecânica quando eu corro na rua e eu tenho uma mecânica quando eu corro na esteira. E daí, Eduardo? Não entendi. Isso é um outro princípio da ciência do treinamento, que é a especificidade. Então, o treinamento feito na esteira não transfere 100% para o treinamento feito na rua. Eu tenho 2 treinamentos distintos. Entende o que eu estou falando? Então eu preciso ter tudo isso claro. Por isso que é importante ter um especialista para te orientar, para te mostrar o caminho que você tem que seguir. Ok? Muito bom. Tá, e como é que eu começo? Como que eu começo? Já entendi tudo isso. Como que eu dou o primeiro passo? Deixa eu contar uma história antes. Uma amiga minha, ela entrou em contato comigo e falou assim: nossa, estou começando a praticar corrida. Eu falei: pô, que bacana, né? Fico feliz por você. E me conta, como é que está sendo isso? Eu estou correndo 3 km. Falei: pô, que bacana. Muito bom, né? Parabéns. E eu vou participar de uma prova agora de 6 km. Falei: como assim? Não entendi. Eu vou participar de uma prova de 6 km. Olha só, eu estou treinando 3 km. Esse é o meu volume de treino. E eu vou participar de uma prova que é o dobro do que eu treino. O risco de machucar é muito grande. Essa é uma grande forma de sabotar. Porque eu vou lá, participo da prova, me machuco, paro de treinar e não volto a treinar nunca mais. Não, Eduardo, mas eu conheço pessoas que já fizeram isso. Estavam treinando 3 km, correram 6 e não aconteceu nada. Sim, assim como tem pessoas que fumam a vida inteira e não acontece nada. Mas a maioria das pessoas que fumam a vida inteira, o que acontece? Então eu, como fisioterapeuta, eu tenho essa visão e me dá até arrepio de ver um negócio desse. Não pode. Se eu estou treinando 3 km, eu tenho que fazer provas de 3 km. Que é a mesma coisa da especificidade da esteira com a rua. Isso é a especificidade do treino. Eu estou treinando 3 km, o meu treino está específico para 3 km e não para 6. E mais, só aproveitando, né, que eu já falei isso. Por exemplo, aqui na Lagoa do Taquaral, tem a volta da lagoa, né? São 5 km. Então tá, eu estou dando uma volta. Como é que eu faço para aumentar o meu treino? Eu dou 2, não é isso? Não! 2 é o dobro de volume de treino. Eu dou uma volta que eu já estou dando e mais um pouquinho. Dou uma volta e mais um pouquinho. Mais uma volta e um pouquinho. Até o dia que eu consigo dar 2 voltas. Eu não saio de uma volta para 2 voltas, que é o dobro do treino. Eu já vi pessoas fazendo isso. Já vi pessoas machucando assim. Já vi pessoas me procuraram exatamente com esse tipo de problema. De dobrar o volume de treino. Então tem que tomar cuidado com isso. Lembrei agora, nem ia falar, mas tá aí, falei. Então tá, e como é que eu começo? Como que eu começo? Tudo zero. Às vezes até com sobrepeso. Tem que começar caminhando. Não, mas eu já queria sair correndo. Tá, você pode fazer o que você quiser, mas o risco de machucar é muito grande. O ideal é começar caminhando. Olha, quando vamos lá, rapidamente, né? Eu lutava, como eu disse, e aí eu decidi parar de lutar porque eu já tinha tido muita lesão, né? No ombro, no joelho, no pé, quebrei o pé, mão.
né? Porque luta machuca, né? A pessoa que está lá, ela está para te dar um golpe ali que pode te machucar. Enfim, aí eu decidi parar de lutar. Nisso, eu fiquei pensando, tá, e o que eu vou fazer agora? E aí eu decidi voltar a pedalar. Sabe o que eu fiz nesse dia que eu decidi voltar a pedalar? Eu peguei minha bike aqui da VIP, fui até esse parque que eu falei agora, dei uma volta no parque e voltei. 10 quilômetros. Para bike não é muito. Só. E eu fiquei fazendo isso por um tempo. Aí eu fui aumentando progressivamente, que é um outro princípio da ciência do treinamento. Progressividade. Então, começa pequenininho. Nós estamos falando para quem está do zero. Começa pequenininho, começa caminhando, começa dando uma volta no quarteirão. Para algumas pessoas já é bastante. Eduardo, mas o quarteirão da minha casa é muito grande, então vai de esquina a esquina. Eduardo, mas eu moro em condomínio, então dá uma volta no condomínio que dê 5, 10 minutos de caminhada. É o primeiro passo. E os maratonistas dizem que o primeiro passo, que é o passo para fora da casa, é o passo mais difícil que tem. Então começa. Pequeno. Essa é a minha recomendação. Começa pequenininho. E aí vai progressivamente aumentando. Pequenininho na quilometragem, pequenininho em quantas vezes por semana, sempre começa pequenininho. E aí progressivamente vai aumentando. Essa é a melhor coisa que pode ser feita. Segue os passos que eu falei aqui. Eu sei que algumas pessoas já tem uma ansiedade muito grande de querer começar tudo muito grande. E eu vejo isso, eu acompanho isso, né? Eu acompanho isso aqui na VIP há 22 anos. A VIP tem 22 anos. Eu acompanho isso antes da VIP, né? Que eu trabalho com fitness e emagrecimento desde 95, são 27 anos. Eu acompanho isso no meu programa de emagrecimento. Eu acompanho isso no treinamento Um Dia para Emagrecer, que é um treinamento que eu tenho, que a pessoa passa uma tarde inteira comigo, né? Para elaborar ali um plano de emagrecimento, um plano de estilo de vida saudável. Eu acompanho isso na mentoria Corpo Blindado, que é uma mentoria que eu criei para as pessoas blindarem o corpo delas, para elas andarem na direção do objetivo delas e que o corpo não falhe. Objetivos pessoais e profissionais. Então eu vejo isso acontecer direto e eu sempre dou o alerta para a pessoa do que ela está fazendo. Essa aceleração que ela está fazendo que vai piorar a situação, que vai acabar fazendo ela desistir. E aí eu me pergunto, né? Quantas vezes eu quis fazer dessa forma acelerada e não deu certo? Eu vou repetir. Eu estou lá digitando a senha do banco, a senha está dando errado, eu continuo digitando a mesma senha, eu estou com a estratégia errada, tá claro que eu estou com a estratégia errada, eu vou continuar com a estratégia errada. Eu estou recomeçando agora com um outro projeto que é começar a correr. Começa bonitinho, começa pequeno, começa ajustadinho. É a melhor forma de fazer. Eu garanto que é a melhor forma de fazer. Às vezes, quando eu voltei a fazer musculação e algumas pessoas me acompanharam, nossa, só isso de peso? Sim, só isso de peso, é o peso que dá para eu fazer. Porque a pessoa, né, quer começar já com muito peso, fazendo um monte de coisa. Não. E eu sou ser humano antes de ser profissional, antes de ser um personal trainer, antes de ser um fisioterapeuta. Sou humano, carne, pele e osso, igual todo mundo. Então, esses princípios todos servem para mim também. E assim que eu começo, assim que eu comecei o pedal, assim que eu comecei quando eu voltei na sala de musculação. Como assim voltou na sala de musculação? Só para ficar em aberto, né? Eu tive alguns problemas de saúde que me impediu de fazer musculação por um período longo até. E aí quando eu voltei em 2018, eu voltei desse jeito. Progressivo. Simplesmente progressivo. Começa saindo de casa para dar uma volta no quarteirão. Faz isso. Começa desse jeito. Tem vários clientes aqui na VIP que começaram desse jeito. Vem aqui na VIP 2 vezes por semana fazer musculação e faz mais 2, 3 vezes por semana caminhada. E começaram desse jeitinho. O que eu estou falando aqui foi o jeito que eu falei para a pessoa fazer. E falei, beleza, começou. Depois, vai progressivo. Aquela volta que você está dando, sei lá, de 2 km e mais 100 metros, 200 metros. Não vai de 2 km para 4 km para 8, né? Não. Progressivo. Olha,
é muito triste para mim como fisioterapeuta quando chega uma pessoa lá que machucou porque não cuidou desse ponto. Eu tenho certeza, por tudo que eu já vi, né? Não é o que está no livro, não estou desmerecendo o livro, nem o que está no artigo científico, pelo que eu vi acontecendo na prática, aqui ó, skin the game, né? Ó, campo de batalha, vendo as pessoas sendo atendidas aqui e tendo resultado. Dá para fazer sem se machucar, alcançar esse objetivo. Agora, dá para fazer e se machucar. É uma decisão. Eu dei aqui o beabá, que algumas pessoas pagam para sentar lá comigo para eu falar isso. Óbvio que quando uma pessoa me paga para fazer uma avaliação, eu vou olhar outras questões, vou olhar a postura dela, vou ouvir a história, né? Mas muito do que eu faço lá na minha sala com uma pessoa é o que eu falei aqui para você. Agora está nas suas mãos. Começa, faz acontecer. Vem comigo. Fica a dica. Valeu!